filhos biológicos ou famílias biológicas não têm uma compreensão tão clara do quanto o amor é capaz de formar vínculos e formar a família e, a partir disso, formar o ser humano e transformar o ser humano. E na adoção isso fica muito claro. O momento mais surpreendente foi o momento da identificação do Mikael com a gente. Obviamente ele não consegue expressar isso em palavras, mas foi no momento que eu estava brincando com ele e coloquei ele para cima e ele olhando para o meu rosto e ele travou no meu rosto, olho com olho, e ficou uns 3 minutos passando a mão no rosto e olhando no meu olho. E aí você percebe claramente que ele está tentando ver quem é essa pessoa e tentando compreender que essa pessoa agora faz parte da minha identidade e eu faço parte da identidade dessa pessoa também. Foi um momento bem legal, assim. Consigo perceber uma capacidade maior de entender como que o ser humano cresce e se desenvolve, talvez. É um processo bem lento, é um processo, às vezes, custoso e doloroso em alguns momentos, mas você consegue entender um pouco melhor o processo do seu próprio crescimento, eu acho, porque você vê o crescimento e o desenvolvimento da criança. Então, a experiência que, assim, é mais forte que eu tive e que me levou a ter consciência dessa transformação tem a ver com o fato de eu ter trabalhado com meninas que passaram por uma situação de rua e que engravidaram e que precisavam de um lugar para morar, para cuidar dos seus filhos. Então, quando eu me deparei com uma realidade tão diferente da minha e de uma situação de necessidade tão grande, e necessidade que não tem só a ver com questões físicas, porque isso até está sob o meu controle, eu posso ajudar de alguma forma com relação a isso, mas de saber que isso é consequência de uma história muito complexa, de situações muito complexas com relação à experiência dessas meninas e perceber que havia muito pouco que eu podia de fato fazer, mas a única coisa que eu podia fazer era amar aquelas meninas e amar aqueles bebês e assim tentar dar a eles alguma experiência de amor para que aquilo pudesse levá-los a desejar algo diferente para a vida deles. E isso foi bem impactante na minha vida. Essa certamente foi uma experiência que é uma experiência humana e social, mas que para mim foi uma experiência religiosa, porque todo o contexto da minha vida e o contexto do trabalho que a gente fazia era religioso. Então, acaba sendo, na minha interpretação também, uma experiência religiosa que mudou o modo como eu enxergava o propósito da minha vida, os planos que eu deveria fazer a partir daquele momento. E, na verdade, o Mikael só aconteceu na minha vida por causa dessa experiência, porque eu percebi o quanto esse amor que eu experimento na minha religiosidade tem que se manifestar de alguma forma nos meus relacionamentos humanos. Grande parte das famílias biológicas que acabam perdendo seus filhos, perdendo a guarda dos seus filhos, e os seus filhos ou vão para os abrigos ou acabam indo para a adoção, é um contexto de bastante sofrimento, de abuso, de violência, em que os vínculos afetivos entre pais, mães e filhos é bem delicado e pode ser perdido até a qualquer momento. E o Mikael vem desse contexto. E a gente percebe o quanto que o amor que a gente oferece para o Mikael deu a ele a possibilidade de uma mudança de caminho. Então ele estava indo para um caminho
de sofrimento e que o amor conseguiu transformar para que ele possa experimentar amor familiar, para que ele possa experimentar um cuidado e que ele possa experimentar afeto de um jeito que ele não experimentaria se não fosse pela adoção. A história dele se tornou a minha história. Então a história de abandono e sofrimento que é do Mikael agora também é minha história de sofrimento e de abandono. Quando a gente pensa sobre como vai ser lá na frente quando ele perguntar sobre a mãe biológica dele ou sobre a família biológica e a gente vai ter que falar para ele sobre coisas muito difíceis, não é um sofrimento só dele, é um sofrimento meu também. E nisso existe o amor que não elimina o sofrimento, mas que torna o sofrimento em algo suportável e algo significativo. Você traz um novo significado para o sofrimento, que não tem mais a ver com a dor e com o abandono, mas tem a ver com a redenção.